Olá, pessoal! Essa semana iniciaremos a leitura do livro O Pai Nosso, do autor Emmett Fox. Curta e compartilhe o vídeo. Bom estudo! Uma interpretação de Emmett Fox. O Pai Nosso é o mais importante de todos os documentos cristãos. Foi cuidadosamente formulado por Jesus, que tinha determinados fins muito claros em vista. É por isso que, de todos os ensinamentos, é esse o mais conhecido e o mais frequentemente citado. Constitui-se, além do mais, no único denominador comum de todas as igrejas cristãs. Todas elas, sem exceção, utilizam o Pai Nosso, sendo ele, por consequente, o único ponto de encontro de todas. Não há criança cristã que não aprenda a rezar o Pai Nosso, e todo cristão que tenha hábito de orar o faz diariamente. Seu uso provavelmente ultrapassa o de todas as demais orações combinadas. Quem quer que procure seguir o caminho indicado por Jesus deverá usar inteligentemente o Pai Nosso todos os dias. Para se fazer isso, porém, é necessário compreender que a oração é em todo cuidadosamente construído. Muitas pessoas a repetem como se fossem papagaios, esquecendo-se do que Jesus nos adverte sobre as vãs repetições. Naturalmente, ninguém pode tirar proveito desse tipo de coisa. O Pai Nosso é uma fórmula compacta para o desenvolvimento da alma. Foi elaborada com todo cuidado para esse fim específico, de modo que aqueles que usam regularmente com compreensão experimentarão uma verdadeira mudança na alma. O único progresso é essa mudança, aquilo a quem a Bíblia chama de nascer de novo. É a mudança de alma que importa. A simples aquisição de novos conhecimentos recebidos por via intelectual não opera mudança alguma na alma. O Pai Nosso é especialmente concebido para provocar essa mudança, e quando utilizado regularmente, a pessoa acaba sempre conseguindo. Quanto mais a pessoa analisa o Pai Nosso, mais maravilhosa parece a sua construção, pois vem de encontro às necessidades de cada um de nós. Não só proporciona um rápido desenvolvimento espiritual para aqueles cujo adiantamento lhes permite estar preparados, como no seu significado superficial, fornece aos mais simples e os mais materialistas o que eles precisam, desde que orem sinceramente. Esta oração, a maior de todas, foi elaborada com outro propósito em vista. Tão importante quanto qualquer um dos outros, Jesus previu que, à medida que os séculos fossem passando, seus ensinamentos simples e primitivos seriam gradualmente aumentados com toda espécie de coisas externas, que na verdade nada tem a ver com o espírito original. Imaginou que os homens que nunca tinham conhecido, confiando sem dúvida, sinceramente, em seus intelectos limitados, construiriam sistemas teológicos e doutrinários que acabariam obscurecendo a simplicidade da mensagem espiritual e levando um muro entre Deus e os homens. Elaborou sua oração de maneira a lhe permitir atravessar os séculos sem que ninguém a adulterasse, sem que pudesse ser distorcida ou adaptada a nenhum sistema feito pelo homem, e de modo que pudesse encerrar dentro de si toda a mensagem de Cristo, sem ter nada à superfície para atrair a atenção das pessoas inquietas e manipuladoras. Por isso, através de todas as mudanças e reviravoltas da história do cristianismo, essa oração chegou até nós incorruptível e intocada. A primeira coisa que observamos é que a oração engloba 7 cláusulas. Isso é muito característico da tradição original. O número 7 simboliza a totalidade individual, a perfeição da alma, assim como o número 12 simboliza a totalidade coletiva. Na prática,
muitas vezes uma oitava cláusula é acrescentada: pois vosso é o reino, o poder e a glória. Mas isso, apesar de constituir uma excelente afirmação, não faz realmente parte da oração. As 7 cláusulas obedecem uma ordem e uma sequência perfeita contém tudo o que é necessário para alimentar a alma. Consideramos a primeira. Pai Nosso. Esta simples afirmação constitui por si mesma todo um completo e definido sistema teológico. Fixa clara e distintivamente a natureza e o caráter de Deus. Sintetiza a verdade da existência. Diz tudo o que o homem precisa saber acerca de Deus, de si mesmo e de seu semelhante. Tudo o que lhe for acrescentado só será à guisa de um comentário e pode bem complicar e obscurecer o verdadeiro significado do texto. Oliver Wendell Holmes declarou: minha religião é sintetizada nas 2 primeiras palavras do Pai Nosso. E muitos dentre nós concordamos inteiramente com ele. Reparem na afirmação simples e definida do Pai Nosso. Nessa cláusula, Jesus estabelece de uma só vez que todo o relacionamento entre Deus e o homem é o de um pai com um filho, o que elimina toda a possibilidade de Deus ser um tirano cruel, tantas vezes pintado pela teologia. Jesus afirma que a relação é de pai para com filho, e não de um déspota oriental para com seus escravos. Ora, sabemos perfeitamente que os homens e mulheres, por mais que falhem em outros aspectos, quase sempre fazem o máximo que podem pelos filhos. Infelizmente, há também pais cruéis e perversos, mas são casos tão excepcionais que constituem manchetes de jornais. A grande maioria dos homens e das mulheres mostra seu lado melhor ao tratar com os filhos. Expressando a mesma verdade, Jesus diria noutra ocasião: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que pedirem. E inicia sua oração estabelecendo o caráter de Deus, como o Pai perfeito lidando com seus filhos. Observe-se que a cláusula, que fixa a natureza de Deus, fixa ao mesmo tempo a natureza do homem. Porque se o homem é filho de Deus, tem de compartilhar de sua natureza, já que a natureza do filho é invariavelmente semelhante à do pai. Trata-se de uma lei cósmica, segundo a qual uma roseira não pode dar lírios, nem uma vaca dar à luz um potro. O filho, o rebento, tem de ser da mesma natureza do pai. Portanto, como Deus é o Espírito Divino, o homem tem de compartilhar do mesmo Espírito, apesar das aparências em contrário. Façamos agora uma pausa e procuremos compreender o enorme passo que demos ao apreciar os ensinamentos de Cristo a partir desse ponto de vista. De uma só penada, foi posto de lado 99% da velha teologia, com seu Deus vingativo, seus indivíduos preferidos, seu fogo eterno e todos os outros horríveis produtos da imaginação doentia e apavorada dos homens. Deus existe e Deus é onipresente, eterno e todo-poderoso. É o Pai amoroso de toda a humanidade. Se você meditar nesse fato, até chegar a compreender o que ele realmente significa, a maioria de suas dificuldades e de seus males físicos desaparecerá, pois eles se originam e se baseiam no medo. A causa subjacente de todos os males é o medo. Se compreendermos que a sabedoria onipotente é seu Pai vivo e amoroso, a maior parte de seus temores desaparecerá. Se puder compreender isso, todas as coisas negativas de sua vida se desfalecerão, e você manifestará a perfeição em todas as fases. Eis o objetivo que Jesus tinha em mente ao iniciar a sua oração com essa cláusula. A seguir, vemos que a oração não abre o meu Pai, e sim o Pai Nosso. Isso demonstra, para além de qualquer possibilidade de erro,
a verdade da fraternidade dos homens. Chama-nos a atenção, logo de início, para o fato que todos os homens são realmente irmãos, filhos de um só Pai, e de que não há nem um judeu, nem grego, não há nem escravos, nem homens livres, não há nem eleitos e nem desprezados, porque todos os homens são irmãos. Ao dizer isso, Jesus acaba com todos os absurdos que falam de uma raça escolhida, da superioridade espiritual de um grupo de seres humanos sobre qualquer outro. Acaba com a ilusão que os membros de qualquer nação, raça, território, grupo, classe ou cor são os olhos de Deus, superiores a qualquer outro grupo. A crença na superioridade do grupo a quem a pessoa pertence, ou rebanho, como os psicólogos lhe chamam, é uma ilusão para a qual a humanidade tende, mas não tem lugar nos ensinamentos de Cristo. Jesus ensina-nos que a única coisa que situa uma pessoa é a condição espiritual de sua alma, e que desde que ela esteja no caminho espiritual, não faz qualquer diferença pertencer ou não a este ou aquele grupo. Finalmente, ele diz que devemos orar não só por nós, mas por toda a humanidade. Todo estudante da verdade deveria pensar pelo menos um momento a cada dia na verdade da existência, em relação a toda a raça humana. Já que nenhum de nós vive ou morre para si mesmo, pois na verdade somos todos, e num sentido muito mais literal do que as pessoas pensam, membros de um único corpo. Começamos agora a perceber quanto mais o que parece superficialmente está contido nessas simples palavras. Pai Nosso. Simples pode ser quase dizer inocente. Como parecem, dentro delas, Jesus escondeu um explosivo espiritual que acabará destruindo todos os sistemas criados pelo homem para manter em escravidão a raça humana.